Quando o DeepSeek foi lançado lá atrás, ainda no ano passado, esse mecanismo de IA chinesa que veio a surpreender o mundo e também causar uma grande queda em ações de algumas das gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, aquilo era citado na imprensa americana como um momento de alerta. O próprio presidente americano disse que as empresas dos Estados Unidos teriam que acordar. Teve até quem comparasse a um Sputnik Moment, como se diz nos Estados Unidos, lembrando em 57, quando um satélite soviético foi então lançado e, em resposta, os Estados Unidos, com a eleição de Kennedy, juraram levar o homem à Lua até o final da década de 60. O contexto de que essa nova tecnologia pode ser definitiva adiante não é novo. Agora vem, entretanto, uma pitada nisso que nos ajuda a ter um vislumbre de muitas das coisas que acontecem no bastidor e raramente vêm à tona. A Anthropic, em uma carta ao Congresso dos Estados Unidos, Anthropic, a empresa então que acaba por desenvolver o chatbot Claude, um dos líderes da indústria, fez uma carta, a carta sigilosa foi vazada via jornal britânico Financial Times, e creio que a gente tem ela. Primeiro a gente tem a reportagem do Financial Times, vamos lá, Daniel. Aqui então a gente tem o que foi disponibilizado. O Financial Times noticia: em sua carta, a Anthropic disse que a campanha da Alibaba para acessar o Claude ocorreu entre o final de abril e o início de junho. Disse que o ataque de destilação seguiu o mesmo padrão do DeepSeek, Moonshot e Minimax, que geraram um total de 16 milhões de trocas com o Claude através de 24 contas fraudulentas. E aí tem aqui vazada, então, a carta da Anthropic ao Congresso americano, falando especificamente sobre como a Alibaba, a gigante, então, de compras online, tão familiarizada ao público brasileiro, esteve utilizando interações ilegítimas com o Claude, contas falsas aos milhares, para treinar os próprios modelos de IA e desenvolver, então, os próprios modelos. Eu vou entrar em breve a dimensão disso. Entretanto, tem um que aí a mais, o fato de que a Alibaba não é meramente um concorrente comercial. O Claude está ele próprio agora em um imbróglio quanto à capacidade do Departamento de Guerra dos Estados Unidos de utilizar eles para fins militares. Eu lembro que eu assistia recentemente um mini documentário feito pela americana Bloomberg, falando com Dario Amodei, Daniela Amodei, o pessoal que está ali liderando a Anthropic. E ali o Dario Amodei, que é o CEO da empresa, falava, por exemplo, sobre uma mudança que permitia quintuplicar a quantidade de alvos que era-se capaz de atingir diariamente com munições aéreas americanas através de IA, através do Claude. Esse que se transfere mesmo para a disputa que agora a gente discute. Afinal de contas, a Alibaba está na blacklist, a lista negra dos Estados Unidos, de companhias chinesas que têm laços ao aparato militar chinês e acabam por ser parte da estratégia de fusão civil-militar, onde tudo aquilo que se imagina civil pode também acabar tendo uma aplicação que se conecta às Forças Armadas Chinesas, o Exército de Libertação Popular, o Exército do Partido Comunista da China. Parênteses, uma breve distinção, tá? O ELP, Exército de Libertação Popular, não é um exército nacional, ele é um exército do Partido Comunista Chinês. Quando o Partido Comunista ainda era, na década de 20 e 30 e no início da década de 40, uma guerrilha que utilizava terrorismo para tentar dar um golpe de Estado, eventualmente conseguindo, o exército se manteve o mesmo, ele não foi nacionalizado, permaneceu sendo um exército do partido, como se, sei lá, PT, PL, PSD, o que quer que seja, tivesse o próprio exército e quando tomasse o poder, fizesse dele a mesma coisa que as forças armadas do país. A gente pode manter a carta na tela, Daniel, ou a reportagem. Eu vou ler agora mais um trecho da reportagem que vai permitir que a gente se aprofunde nisso. Aspas, então, para o Financial Times. A acusação vem à medida que a pressão dos Estados Unidos aumenta sobre a Alibaba, que está envolvida em negócios desde comércio eletrônico até computação em nuvem. A empresa, essa semana, pediu a um tribunal americano para que fosse removida de uma lista negra do Pentágono, aquela a respeito da qual a gente falava agora há pouco, de empresas chinesas com supostos laços ao ELP, Exército de Libertação Popular. A Casa Branca, em novembro, também já tinha concluído que o grupo Alibaba, com sede na cidade de Hangzhou, havia fornecido suporte tecnológico para operações militares chinesas contra alvos não especificados, ligados aos Estados Unidos. A empresa nega isso, mas a informação vem em um memorando da Casa Branca, também obtido pelo Financial Times nessa reportagem, baseado em inteligência desclassificada. O que significa desclassificada? Classified, eles chamam em inglês. Normalmente se traduz assim, mas não é preciso. Significa basicamente que perdeu o sigilo. Agora, a Anthropic tem acusado consistentemente laboratórios chineses de fazer a tal destilação. O que significa destilar? Você coloca modelos de IA
menos capazes para interagir com modelos mais capazes, e através de milhões de interações eles vão sendo treinados e vai se destilando o modus operandi do modelo mais capaz. Você usa o que o Claude fala para treinar outros modelos, por exemplo. Uma coisa que a OpenAI também acusou modelos chineses de fazerem. A carta fala que essa campanha aconteceu, como a gente colocou aqui, entre o início de abril, final de abril e início de junho, melhor dizendo, e falou que era o padrão então de outros modelos. Um funcionário da Casa Branca chegou a responder pedido de informação sobre isso, tá? Falando que a destilação industrial, como ele disse, dos modelos de IA era inaceitável e falou que maus autores devem ser responsabilizados. Apesar de não ter agora nenhuma questão específica até o momento em termos de tomada de ação quanto a isso, mesmo que isso tenha ido para o legislativo americano. Traz para mim, Daniel. Enquanto a gente fala a respeito do assunto, eu quero pegar essa notícia e, com o fio da meada que ela nos possibilita puxar, discorrer a respeito de formas como isso aconteceu no passado. Afinal de contas, isso aconteceu antes em outras indústrias. A indústria de inteligência artificial é sui generis, uma coisa que tem um quê muito específico e uma forma própria de ser interpretada. Entretanto, a forma como isso aconteceu antes com outras indústrias também permite que a gente possa vislumbrar partes de como o precedente pode se aplicar agora. Então, para isso, eu falei que ia ter livros aqui nesse segmento. Um instantinho. Eu vou trazer 2 livros aqui para conversa, leitura recomendada para quem quiser entender o assunto. Primeiro, o inescapável 100-Year Marathon. Foi um best-seller quando saiu em 2015, né? Pelo Michael Pillsbury. Aqui está a minha cópia. O Michael Pillsbury trabalha no Hudson Institute hoje, mas ele já foi embaixador dos Estados Unidos na ONU, fez teve uma série de cargos diplomáticos com os Estados Unidos, trabalhou com serviços de inteligência e teve uma vida no serviço público. E a forma como ele pontua aqui a disputa China-Estados Unidos é interessantíssima, até justificando o nome do livro. 100-Year Marathon significa maratona de 100 anos. É um livro onde o Pillsbury fala... Bom, vou ler o subtítulo também. A estratégia secreta da China para substituir a América como a potência global, e coloca isso como uma estratégia de 100 anos. Então, desde 49, né, em outubro de 49, o Partido Comunista Chinês proclama a República Popular da China, estabelecendo a ditadura comunista mais assassina que já houve sobre o país à época mais populoso da Terra. E de lá para cá seriam 100 anos, então. Tem até um slogan antigo do Partido Comunista Chinês sobre isso, que era... igualar o Reino Unido, passar os Estados Unidos. O Reino Unido, por causa das guerras do ópio, etc., tinha um significado simbólico nesse slogan. Através disso se pontua justamente muito desse modus operandi, como o roubo de propriedade intelectual e a estratégia chamada Guerra Irrestrita. 2 coronéis da República Popular da China publicaram, o Qiao Liang e o Wang Shangshui, em 1999, esse relatório que teve aspectos do que era descrito ali, de fazer a guerra não convencional por quaisquer meios, introduzidos na estratégia de fato do Exército de Libertação Popular, a estratégia das 3 guerras, que falava sobre guerra pelo judiciário, guerra de opinião pública e guerra psicológica. Que perceba, nenhuma delas é nenhum tipo de guerra convencional, é uma doutrina de guerra baseada em utilizar aquilo que não é do comum para se aplicar ao adversário. O 100-Year Marathon fala sobre isso aplicado em uma linha temporal de um século de forma brilhante. Isso é um dos pontos que também dá pra gente estofo para falar a respeito do assunto. Afinal de contas, se existe essa linha do tempo, a IA acaba por se tornar um ponto nevrálgico, talvez o ponto de virada nisso, aonde, mantida essa liderança tecnológica pelos Estados Unidos, poder-se-ia inviabilizar a tal maratona de 100 anos. Isso é um dos aspectos que nos ajuda a entender esse cenário, mas eu quero trazer outro deles para a conversa, e eu tô com um livro que eu também trouxe, e fez sucesso. Eu lembro que o pessoal disse que gostaria de mais segmentos como aquele, quando eu falei a respeito desse livro da outra vez. Então eu tô aqui com o Apple in China, brilhante livro do Patrick McGee. A gente estava falando a respeito dessa carta aqui do Congresso agora. Podemos colocar a carta de volta na tela? A gente estava falando a respeito dessa carta do Congresso aqui, a partir de uma reportagem do Financial Times. O Patrick McGee noticiava sobre Apple no Financial Times, e então ele fez esse livro pontuando cerca de 200 entrevistas com ex-funcionários da Apple, nas quais ele buscava entender o que aconteceu exatamente quando a Apple foi para a China.
E é interessantíssimo, não é? Porque, por um lado, se fala a respeito de a Apple ser o produto de duas mentes brilhantes, em Steve Jobs e Johnny Ive, né? O Johnny Ive, o projetista de produto, e Steve Jobs dispensa apresentações, aquele que liderou a empresa pelos períodos de maior sucesso da sua história. Mas o argumento que é feito de forma muito interessante aqui é que o Tim Cook, que agora é CEO, mas que anteriormente lidava com operações e lidou com a introdução da Apple na China de forma direta, e o Terry Gou, que era quem lidava com a Foxconn, que foi a principal terceirizada, tiveram um papel tão importante quanto na ascensão para que a Apple se tornasse a empresa, por vezes, considerada a maior do mundo. E aqui ele chama mesmo no subtítulo, a captura da maior empresa do mundo, The Capture of the World's Greatest Company. E aqui ele fala sobre um modus operandi que a gente pode, a partir do que eu vou discorrer agora, conectar com a notícia que eu dava quando a gente começou o segmento sobre essa carta da Anthropic e tentar traduzir o que é dito aqui para o contexto da IA, nos municiando também do que eu acabei de falar aqui sobre o 100 Year Marathon. Então, o que ele fala aqui basicamente é o seguinte: fabricar um iPhone é uma coisa que exige uma tecnologia tremenda, e por vezes isso envolvia levar aviões repletos de engenheiros da Apple para a China para treinar os funcionários ali, não só chão de fábrica, mas mão de obra técnica, por vezes entender que máquinas eram necessárias, projetar as máquinas necessárias para aquela manufatura e fazer com que imensas quantidades de fábricas ali, terceirizados, fornecedores, estivessem com a capacidade operacional que era necessária para fazer os iPhones. Isso é interessantíssimo porque, perceba, não é só uma questão de terceirizar. Quando você terceiriza, isso envolve levar uma série de engenheiros, gente de alto nível de conhecimento para a China e, por vezes, projetar o maquinário e permitir que as coisas ali funcionem bem. Aí, em tese, os contratos impediriam que se utilizasse esse maquinário para que pudesse concorrer com a Apple, fabricar localmente, ou fazer qualquer produto que não fosse relacionado à própria Apple. Mas a partir de 2013, quando Xi Jinping toma o poder, ele passa a colocar a Apple de joelhos em múltiplas ocasiões, e a ameaça de perder, por um lado, o lucrativo mercado chinês, por outro lado, mesmo os fornecedores chineses, aqueles que permitem que o iPhone seja comercializado pelo preço que é no mundo todo. Ele fala até sobre a questão do tamanho do investimento, né? Ele fala que os bilhões investidos pela Apple são coisa que é maior que o Plano Marshall, não é comparável a qualquer investimento de uma empresa em um país. Só é comparável aos investimentos, por exemplo, dos Estados Unidos para reerguer a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Ele compara com o investimento do Joe Biden, né? Para o CHIPS Act, que era para diversificar o fornecimento de chips para sair da China. E conforme ele fala isso, ele diz que o Biden chamou aquilo de um investimento que acontece uma única vez em uma geração inteira. Olha, o que se documenta aqui é que o investimento da Apple na China era coisa de 4 vezes maior todo ano. É interessantíssimo, não é? Mas o ponto central aqui é o seguinte, aqui, documentos internos obtidos para esse livro revelam que o investimento da Apple na China chegou a 55 bilhões, com B de bola, por ano em 2015. Uma coisa que sequer inclui o custo dos componentes de hardware que a Apple estava mandando para a China. E existe um fenômeno interessante a partir de 2013, onde a Apple é basicamente capturada. A Apple desenvolvia com o iPhone coisas de tecnologia de ponta, às quais os concorrentes não tinham acesso. Coisas que seriam necessárias tanto para aplicações civis quanto para aplicações, por exemplo, militares. Tecnologia que poderia ser introduzida em outros pontos do processo produtivo de uma diversidade de produtos. E aí vem a exigência de Xi Jinping à Apple, como se documenta no Apple in China. Qual era? As empresas teriam que ser chinesas, não só taiwanesas sediadas na China, como era o caso com a Foxconn, por exemplo. Teriam que ser empresas nativas chinesas. E muitas delas depois viriam a ser empresas ligadas ao complexo militar industrial da China. A Xiaomi, por exemplo, com um CEO que foi coronel do exército chinês. Huawei, com Han Jianfei, seu CEO também, foi militar chinês, membro do Partido Comunista da China. A própria BYD. E mesmo que essas empresas diretamente não tenham sido fornecedoras da Apple, essas que eu falei, salvo engano, documentadamente no livro foram. Mas podem utilizar os mesmos fornecedores. Essas eram as cadeias de produção vermelhas. Então, uma exigência de que a Apple gradualmente migrasse os seus fornecedores para empresas às quais o partido tinha acesso irrestrito. Mesmo quando se fala de a Huawei em 2018 correndo na frente da Apple para lançar 5G na China,
Era justamente o tipo de debate que vinha no cenário onde quem antes fornecia conseguia, a partir do conhecimento e do investimento feito, pular adiante e se tornar um concorrente. O argumento feito aqui de forma interessante até fala que no primeiro mandato de Trump, as sanções e a guerra comercial ajudaram demais a salvar os mercados da Apple. Coisa interessantíssima. Eu acabei por trazer esses dois para a conversa, um que fala sobre o panorama estratégico e outro que, na prática, fala sobre a captura de uma das maiores empresas do mundo, para a gente trazer isso novamente à carta do Congresso, onde a Anthropic fala sobre a Alibaba treinando, então, com milhões de interações e milhares de contas falsas, a Alibaba. Não sei se eu reverti o nome das empresas agora, Anthropic ou Alibaba. Mas bem, o Claude da Anthropic treinando a inteligência artificial chinesa em um padrão que foi visto anteriormente em outros modelos. Quando se fala de um cenário tão abrangente, a gente aguarda para ver se, assim como foi, por exemplo, no que é industrial e que teve finalidade militar posteriormente, como eu falava nesses livros, se como foi com essas indústrias, poderia acontecer agora com IA. Encerrando o segmento, eu quero dar a dimensão do quão vital isso seria em termos da disputa geopolítica do próximo século. Não se trata apenas de ter indústrias mais produtivas ou de quem consegue substituir mais rapidamente sua mão de obra, apesar de isso ser sim um quê crucial. A China, por exemplo, está num processo demográfico complicadíssimo. A população está se tornando mais velha. A lei do filho único, um custo de vida crescente, a estrutura dos serviços públicos torna muito difícil que os casais tenham mais filhos, e apesar de haver pressão para que isso aconteça, parece que o cenário onde haveria uma grande mão de obra sustentando poucos idosos é coisa do passado. São muitos idosos com pouca mão de obra jovem. O problema previdenciário é tremendo e não deve melhorar tão cedo. Por isso mesmo, inteligência artificial, produtividade e robótica passam a ser uma pauta premente, uma esperança de que, com a queda em produtividade, porque a população diminui, possa se compensar isso com a tecnologia. Então existe esse ponto. Mas o outro é que internacionalmente, e por isso também se viu decretos do governo americano falando em garantir que os Estados Unidos tenham liderança internacional em IA. O outro aspecto é o cenário aonde os países que conseguirem calcificar, exportar sua IA, dominarão o próximo século. A exemplo, e eu já dei esse exemplo antes, Nayib Bukele e El Salvador conseguiram colocar o Grok para ser a IA oficial do sistema de educação pública. Quando burocracias de países inteiros passarem a ser administradas pelo Claude, pelo ChatGPT, pelo que quer que seja, pelo DeepSeek, quando os sistemas de saúde passarem a ser administrados por esse sistema, essencialmente isso irá calcificar, na minha análise, alianças geopolíticas de longo prazo com base nas informações que temos agora. Ter o Partido Comunista Chinês capaz, por exemplo, de desligar sistemas de diagnóstico ou até sistemas automáticos, por exemplo, em hospitais. Ora, é claro que isso define muito alianças, e é uma ameaça que, em um cenário extremo, por que não, poderia aparecer em um mundo mais e mais volátil. Então, com isso, a gente vê a carta da Anthropic e o alerta que fica no horizonte. Milhões de interações, milhares de contas falsas, a partir da China, então, num esquema para treinar as próprias IAs e competir com os Estados Unidos. Muito bem, quero ver, agora já estamos em quê? 50 minutos de live, puxa, como passou rápido. Mas eu também queria me estender nessa pauta, porque o Na Mira do Marcos de hoje era justamente para que a gente pudesse dar a dimensão disso. É uma notícia que ia passar batida no noticiário normalmente. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vou passar brevemente pela próxima pauta e depois a gente vai para o giro de notícias. Eu quero voltar a conversar com vocês sobre frota fantasma em um instante. Entretanto, antes, um aviso, tá, pessoal? A China hoje confunde muita gente com uma mistura de comércio global e controle político, além de ainda usarem e reforçarem a sua imagem com a palavra comunismo. Não é? Teve aquele episódio quando a gente falava do aniversário de 100 anos da Revolução Russa, ou a morte de Lenin, instâncias onde Xi Jinping aparece para falar que o marxismo estava totalmente correto e reforçar esse tipo de linguajar, puxando os piores momentos do século passado. Onde é que a gente entra aí? Nós preparamos uma série especial contendo alguns dos aspectos menos conhecidos sobre a origem do comunismo e eu acho que muitos de vocês vão gostar. Siga o link pelo QR Code na descrição e nos comentários e confira agora. O título é As Origens do Comunismo, a gente tem aqui também um subtítulo, né? As Origens Sombrias do Comunismo. E quando se fala a respeito de ocultismo, Marx
a parte jovem de Marx, quando ele faz poemas como O Violinista, onde fala de servir ao de baixo aí, ao demônio, etc. Puxa, é uma coisa muito interessante de navegar e é um conhecimento histórico que eu acho que complementa muito o que você vai acompanhar por aqui. Então, convido o público para conhecer mais dessa série sobre as origens do comunismo. Código QR para você que está na TV, o link está aqui embaixo. Vamos jogar o link ali também na descrição.